você chegou, hoje sou eu, todos iguais, perante a Deus. A prece é uma luzinha que acendemos em nossa caminhada. Em preces vou seguindo meu caminho, sem temer os perigos da estrada. Os problemas são difíceis, não se acabam, mas a prece me aquece o coração. Vou seguindo, paciente na esperança, hei de encontrar uma boa solução. Hei de encontrar uma boa solução. Graças a Deus, estamos mais uma vez reunidos em nome do nosso Pai, com a ajuda, com a assistência dos espíritos superiores, dos espíritos trabalhadores que se encontram na nossa casa do Divino Espírito Santo nesse instante, energizando também para que o nosso trabalho corra da melhor forma possível. Pedimos ao nosso Pai Maior e a esses amigos espirituais, ajuda ao nosso irmão, a intuição para que o nosso irmão possa nos passar conhecimentos, ensinamentos, que nos servirão para a nossa vida, no nosso dia a dia, para a elevação do nosso espírito, para o aprendizado, que com certeza teremos necessidade de aplicar junto aos nossos familiares, na sociedade em que vivemos, no trabalho, enfim, Pai, aonde se fizer necessário. Proteja todos nós, Pai, que aqui nos encontramos. Proteja os nossos irmãos que não puderam comparecer, os nossos irmãos desencarnados, nossos irmãos queridos desencarnados, que nesse momento passa pelo nosso pensamento, pelo pensamento de cada um. Que todos nós possamos elevar mais ainda o nosso pensamento a esses irmãos e a todos que necessitam, e a todos que se encontram no mundo material ainda, porque ainda não encontraram o caminho da verdadeira vida, que é a vida espiritual. Que Jesus possa estar em nossos corações, intuindo a todos nós, que nós possamos estar receptivos a tudo que aqui iremos ouvir, que iremos assistir através da palavra do nosso irmão. Que ele seja bem assistido, bem acolhido pelo Pai Maior, pelos Espíritos. Graças a Deus que assim seja. Pedimos a permissão, Pai, para iniciar o nosso trabalho. Graças a Deus. Assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. A gente vai começar aí o estudo do Evangelho. Uma parte pequena do nosso capítulo, mas que a gente precisa entender um pouco melhor, né? Eu só estou com o livro no celular, então, em alguns momentos, quando eu tiver que ler o livro, vai aparecer um clarão, né? O clarão vai ficar meio, acho que fica parada a imagem, é porque eu estou lendo aqui. Eu vou ler aqui a passagem do Evangelho, no livro. Pronto. Não são os que gozam de saúde que precisam de médico, né? Vou ler a primeira palavra de Jesus aqui. Estando Jesus à mesa em casa desse homem, Mateus, no caso, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida. Se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez que os fariseus, notando, dissessem aos seus discípulos: como é que vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Disse Jesus: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. O que ele quer dizer com isso, né? Primeiro a gente tem que entender o seguinte, que Jesus ele foi almoçar na casa de Mateus, né, que era um publicano, também contra os outros lá. Mas qual é a questão, né, do que está acontecendo ali? Os judeus, né, os fariseus, chamavam os publicanos de pessoas de má vida. Eles se designaram assim. Só que, na prática, a gente sabe que a gente vê as pessoas no dia a dia,
A gente coloca rótulos em várias pessoas e os rótulos que são colocados não significa que aquele grupo de pessoas seja daquela forma. Então, o que aconteceu? Nem todo publicano tinha problemas, como os fariseus falavam. Naturalmente, eles tinham um problema, o povo judeu tinha um problema com os publicanos, né? Que eles eram uma espécie de arrecadores postos, né? E por causa disso eles eram mal vistos, claro, ninguém gosta de pagar imposto, e eles eram judeus também. Então o Império Romano usava os próprios judeus, que eles não tinham gente para isso, para arrecadar os impostos. E naturalmente eles ficavam com parte do dinheiro, né? Como recompensa por fazer isso. Os publicanos eram muito ricos, mas eram mal vistos pela sociedade da época. Então, eles eram taxados de criminosos, de concluir a pátria, né? E os fariseus, a força, eles tinham importante ainda mais a gente tem que lembrar que a religião judaica, ela era o mecanismo de coesão social do povo, né? A gente vê que o povo teve a diáspora, depois, quando o imperador Vespasiano fez a tal da diáspora, que expulsou todos os da Terra Prometida, mesmo assim, eles continuaram a ser judeus por causa da religião. Mesmo não tendo um país bem definido, como eles têm hoje, e como tinha naquela época, eles se chamavam ainda, se intitulavam isso e eram coesos. E permaneceram coesos aí por 2000 anos ou para mais. Então a gente vê que a religião era muito forte em todas as áreas do conhecimento humano. E aí eles utilizavam desse poder e taxavam os publicanos como pessoas de má índole. Né? Como a gente fosse taxar que pessoas a gente considera de má índole, né? De alguma profissão, a gente escolhe uma profissão e fala: essa profissão todo mundo é bandido, essa profissão todo mundo é violento, essa profissão todo mundo é isso. Mas a gente taxa baseado em algumas situações que ocorrem. E aí, quando a gente vai na prática vai ver, né, a maioria das pessoas que trabalham aquelas profissões, elas não têm, elas não comungam, né, daquilo que os outros falavam. Então, você não vê as pessoas serem violentas, as pessoas roubarem. Você chega no lugar, você se espanta, mas ninguém aqui é violento, ninguém rouba, ninguém faz isso. Ou seja, você observa que aquele estereótipo que foi colocado sobre as pessoas, ele não tem razão de ser. E aí, exatamente isso que acontecia. Os publicanos, né, a grande maioria deles eram pessoas honestas, que arrumavam uma maneira de trabalhar cobrando imposto. E a gente precisa lembrar que se não fosse os romanos cobrar imposto, o imposto seria cobrado pelo rei Herodes. E provavelmente o imposto dado ao rei, né, não seria, os romanos talvez tratassem mais beneplacitamente as pessoas do que o imperador, né, do que o rei Herodes que fosse na época, né, que poderia simplesmente chicotear as pessoas, porque queria ter um feudo ali. Os romanos não, era mais tranquilo, né? Inclusive o Império Romano, ele tinha como característica que os povos que eles conquistavam, eles podiam ter a liberdade de continuar com as suas crenças, com o seu jeito, a sua cultura de ser, né? O Império Romano ele teve essa característica e por causa disso ele ganhou muito. Ganhou no quê? Ele absorveu várias culturas, né? Ele foi se moldando e se adaptando. Não foi à toa que ele durou tantos séculos aí por causa disso. Ele foi se adaptando àquela cultura. E aí a gente observa que Jesus vai à casa de um publicano. E aí ele recebe muitas críticas com relação a isso, críticas infundadas, porque nem todo publicano era ruim, né? E as pessoas tinham a mania de taxar publicano como pessoa ruim. Mas não era isso. E aí Jesus vai lá e trata Mateus, né? Mateus não era um homem ruim naturalmente, ele até se tornou um dos apóstolos de Jesus, a gente tem que lembrar isso. Então a gente vê que ele vai até a casa do publicano para justamente quebrar esse paradigma.
era um paradigma muito forte, né? Assim, a gente observa, tem gente, por exemplo, que quando descobre que nós somos espíritas, tem medo de ir na nossa casa, achar que a gente vai fazer uma macumba, uma coisa qualquer. As pessoas ligam, né, religiões diferentes, acham que a gente vai fazer alguma mandinga, uma coisa assim, e não tem nada a ver com a doutrina espírita. E aí a pessoa tem medo. Então Jesus, ele para quebrar esse paradigma, ele vai até a casa de um publicano e ali ele se apresenta, janta na mesa das pessoas e tem que ficar aí, fica todo mundo olhando. E aí, em todos os tempos, em qualquer lugar, tem sempre aqueles defensores da moral e do bom costume. Isso é uma função, né, social que existe desde que o homem tomou consciência. E aí os defensores da boa moral e dos bons costumes, chamados os fariseus, né, alertam a todo mundo o que Jesus, que se dizia, né, pastor das almas, filho de Deus, estava fazendo com aqueles publicanos, né? Eles queriam saber cadê a pureza. O problema é que a pureza deles era baseada não é bem atos, mas em formas, né? O que é forma? A pureza era significar vestir uma veste branca, a não falar com o publicano, ou seja, a pureza era baseada em coisas materiais, mas a pureza real do coração eles não tinham. E aí Jesus vai até lá, janta com todo mundo, normalmente conversa, é um acontecimento, né? Muitos outros publicanos vão até lá participar daquele jantar, porque eles eram perseguidos pela sociedade. Quando Jesus se apresenta, né, o grande mestre, que levava as multidões, eles ficam felizes, né? Aí atrai outros publicanos que vão até lá. E aí lá eles conversam, aí as pessoas observam, ouvem a mensagem dele e muitos se convertem ali. A gente conhece Mateus, né? Mas tem outros tantos que aparecem que tiveram essa conversão ali naquela hora. A conversão que eu falo não é conversão a uma religião, mas a conversão a uma ideia, né? Jesus traz uma ideia de fraternidade, liberdade, de igualdade. É isso que as pessoas se convertem na hora, né? Jesus não fundou de uma religião, apesar do que as pessoas acham aí, mas ele trouxe uma ideia, uma nova maneira de ser. Ele mesmo falou, eu não vim destruir a lei. Se você tem a religião judaica, vai seguir aquela religião. Ele veio trazer uma nova maneira de ser, de atitude, quebrar esses paradigmas que havia. E aí sempre tem alguém que pergunta, né? Os caras desafiam ele, desafiavam, e Jesus sempre com aquelas respostas maravilhosas que se tornaram aí ditados, né? Lendas populares, né? Ele fala que não são só os sãos que precisam de médico, mas os doentes. Se as pessoas falam que os publicanos são os doentes da alma, ruins por natureza, então ele, Jesus, como filho de Deus, ele tem que ir até onde estão os doentes. E se os fariseus, que se achavam, né, os sem pecados, totalmente puros, não precisavam da presença de Jesus, porque eles já estavam purificados, eram sãos. E aí Jesus joga isso, né, sobre a mesa, questionando por que os fariseus também não vão até aos publicanos, porque são eles que precisam de ajuda. Então a gente observa essa paradigma que Jesus tenta quebrar aí, né? Eu vou ler aqui o item 12. Deixa eu ver aqui se é muito grande aqui. Vamos lá. Vou ler um pedaço. Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações, dos cegos dóceis e da boa fé, porque pedem se lhes dê a vista, e não dos orgulhosos que julgam possuir toda a luz e nada precisar. Essas palavras, como tantas outras, encontram no Espiritismo a aplicação que lhes cabe. A quem se admire de que, por vezes, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, capazes de usar mal. Dizem que tão preciosa faculdade deverá ser atributo exclusivo dos de maior merecimento.
Agora nós entramos num campo muito bom de análise. O que a gente quer dizer? Porque a gente se pergunta, né? Não são os sãos que precisam de remédio, mas os doentes. E aí o que acontece? Nós vemos pessoas com propriedades morais não muito boas, tendo dom que a gente liga esses dons, dizia que não é só ele, né? Os gregos antigos associavam o belo ao bom, né? O feio ao ruim. Então a gente acredita coisas boas, né? Como a mediunidade, a capacidade de você falar com o pai, com uma mãe que já desencarnou, né? A figura de Chico, de Divaldo, de Ivone Pereira, de tantos outros médios, você acredita isso o quê? Há coisas boas. E aí você vê pessoas com atitudes não tão boas assim, né? Até mesmo duvidosas com a mediunidade. E aí as pessoas questionam isso, né? E aí vem justamente a frase que Jesus disse: não são os sãos que precisam de remédio, mas os doentes, né? A gente observa que no planeta Terra, raríssimos são os casos de mediunidade por missão. A maioria das mediunidades que a pessoa apresenta, elas são mediunidades por dívidas, né? Então, é por isso que tem esses problemas. A pessoa tem a mediunidade, recebe essa possibilidade. Para quê? Para que ela consiga, através da mediunidade, se recuperar moralmente. Então, a gente vê, muitas vezes, é porque a gente vê muitos médios, através da mediunidade, conseguir grandes feitos. Então, a gente associa isso a uma coisa de bondade, né? Porque realmente é uma coisa maravilhosa. Mas nem todos são assim. A gente tem vários exemplos que estão acontecendo pelo Brasil afora, né? Denúncias de tantos médios fazendo coisas horríveis aí. E a gente vê que esses médiums, né? Esses médiums são aqueles doentes que receberam a mediunidade para se curar. Olha, gente, não existe coisa mais direta do que você ouvir e ver o espírito, e o espírito falar: meu filho, você tem que fazer assim, assim, porque é o certo. E você está vendo o mundo espiritual, você está vendo a coisa acontecer. Né? A gente, por exemplo, que não tem esse dom mediúnico, a gente tem que estudar muito para você entender o que é aquilo, compreender a lógica. Essas pessoas não, eles veem o mundo espiritual, conversam com os espíritos, sabem que aquele espírito cometeu um erro e está acontecendo isso. Ou seja, não existe ajuda mais direta para que a pessoa repare os seus erros e tome uma nova direção da sua vida do que a mediunidade. E mesmo assim a pessoa erra. Né? Isso é um problema sério porque, sinceramente, eu não sei qual seria a solução para curar isso. Né? Porque se você tem um auxílio tão direto como esse, então não é só a mediunidade que é isso também. Né? A inteligência, né? O dom de coordenação motora. A coordenação motora é uma coisa fora de série. Eu, particularmente, não consigo traçar uma reta sequer, uma reta direita. Tem gente que faz aí, tem a capacidade. Eu conheço uma pessoa que tem uma coordenação tão precisa na hora de escrever as letras, que é uma coisa maravilhosa. Né? Eu fico espantado de ver que as pessoas que fazem aqueles cartazes de preços é no supermercado. Aquilo é feito na mão. Né? Aquilo é uma profissão. O cara ele faz só cartazes. Né? Uma cidade tem pouquíssimas pessoas. Ele faz cartazes para vários supermercados, várias coisas de comércio. Então você desenha. É um desenho, não pode ser qualquer pessoa. Então isso é um dom que você utiliza em benefício de várias pessoas. Esse dom de você desenhar. Você ganha o seu dinheiro, né? E aí você utiliza aquilo para ajudar muitas pessoas também. Então, a gente observa que por isso que tem essa diferença de pessoas que recebem, mesmo não tendo uma boa moral, recebem algumas diferenças no seu modo de aqui no plano físico, para que elas consigam ir adiante. Né? A gente também vai receber isso.
ou já recebeu e já perdeu também, né? Digamos, continuando aqui, né? Digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica de que qualquer homem pode ser dotado, como a de ver, de ouvir e de falar. Ora, nenhuma há que o homem, com efeito de seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido, por exemplo, a palavra, senão aos incapazes de proferir em coisas más, maior seria o número de mudos dos que falam. Eu ri muito quando eu li isso. Otorgou faculdades ao homem e lhe dá a liberdade de usá-las, mas não deixa de punir o que delas abusa. É interessante que, às vezes, a gente abusa de uma certa faculdade, né, da fala. A gente passa a vida inteira fazendo fofoca. Eu trabalhei com a pessoa que a função da pessoa é fazer fofoca. Ela pedia para amizade no Facebook, né? Hoje nem tanto, né? Hoje já acabou muito isso. Para você se inscrever como amigo dessa pessoa, e eu perguntava, por que você quer ser amigo dessa pessoa? Não, porque eu quero saber da vida dela. Ele pegava subsídios para fofocar. Ele passava o dia inteiro fofocando. Falando via alto lá, não sei o quê. Então, ele ia acompanhando a vida das pessoas do círculo dele, né, de trabalho, por aí para fora. Aí você vai falar assim, poxa, essa pessoa, na outra existência, ela vai perder a fala, vai perder não sei o quê. Não necessariamente. Né? Aquilo que o Espírito falou. Se Deus fosse levar ferro e fogo, tudo que a gente faz, eu ri muito quando aí li seria isso. um bando de aleijado, cego, surdo, mudo, incapaz, vai fora. Né? Mas tem uma coisa que é levada em consideração, que é, primeiro, a misericórdia divina, que ela não quer, como diz lá no livro dos médiuns, né? No céu e inferno, Deus não quer a morte dos homens, né? Mas que ele se converta, que ele melhore. Então, tem a misericórdia e tem também o nosso esforço pessoal. Quando você vê alguém se esforçando, não tem necessidade de deixar o outro cego, né? Deixar o outro mudo. Às vezes, a pessoa tem uma deficiência desse nível. Por quê? Porque essa deficiência vai facilitar a sua ascensão. Tem isso também. A gente esquece isso. A gente vê muito isso como castigo, mas não é. A pessoa tem que passar por aquilo. Às vezes ela não teria necessidade. Não é que tenha necessidade. Ela poderia pagar de outra forma, mas ela decide escolher aquilo porque ela tem uma ascensão mais rápida. Né? Você, em vez de ficar aí 3 encarnações naquele lenga-lenga, vai, chove, não molha, em uma encarnação você resolve isso. É a lógica, né? Não é bem lógico isso? Alguém fala com você o seguinte, ó, você está me devendo R$1.000, mas eu não quero que você pague R$1.000, não. Eu vou fazer uma viagem, eu tenho que ir lá nos Estados Unidos comprar um negócio, você vai ficar tomando conta da minha casa durante 15 dias. Eu troco os R$1.000 pelos 15 dias, você vem aqui na minha casa, você vai dar comida para o cachorro e vai ver se está tudo certo, a luz acesa, tudo mais. Quem não vai querer um negócio desse? Só que você tem que ir todo dia na casa, é uma coisa simples. E é isso que os espíritos eles nos oferecem. Eles fazem exatamente isso. Ó, você vai ser vai atender 2 vezes no seu, né? Você pagar só você vai atender o irmão que necessidade, então você atende 2 vezes por semana. Às vezes nem isso eles falam. Eles falam assim, vou fazer uma vez por semana, porque, vamos ver, uma vez por semana. Chico era para escrever 30 livros só, né? Negócio da história de Chico. Então você vê que é pouco livro. 30 livros por médium, né? Pouco. Uma vida de 80 anos que Chico tinha. Mas Chico escreveu mais de 400. Então a gente vê o quê? A gente vê que o que o mundo espiritual pede da gente é pouco. E aí, quando eles veem que o negócio está dando certo, eles vão aproveitando aquela encarnação. Por quê? Não é aproveitar da gente. A gente tem que lembrar isso. Nós estamos ganhando também. É um ganha-ganha. O mundo espiritual ganha e a gente ganha também. Então, a gente precisa pensar melhor que a dificuldade que a vida nos oferece, ela tem um significado. Qual o significado? É a nossa aprendizagem mais rápida.
nós vamos aprender mais rápido, tomar certas decisões, certas posturas. É isso que a mediunidade nos traz. Isso aí. Ó, deixa eu ver isso aqui, esse texto aqui. Vou dividir em dois isso aqui. Se só aos mais dignos fosse concedida a faculdade de comunicar com os espíritos, quem usaria para entendê-los? Onde os demais, o limite entre a dignidade e a indignidade. A mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer à luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos para fortificar no bem, aos viciosos para corrigir. Né? Não são estes últimos os doentes que necessitam de médico, porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria de socorro que pode arrancar ao lameiro. Né? A gente precisa lembrar que Jesus, ele não nasceu como príncipe, né? Porque se Jesus tivesse nascido como príncipe, ele poderia, como rei, né, o rei Salomão, okay? Que teve o rei de França de Allan Kardec na obra do Livro dos Espíritos, Evangelho também. Mas Jesus não poderia ter vindo como príncipe. Por quê? As pessoas iam falar que ele só era o que era porque era príncipe. Porque ele estudou, porque ele foi letrado, foi educado, como Moisés, né? O príncipe do Egito. Moisés foi salvo pela filha do faraó, uma cestinha no Rio Nilo, se formou, estudou nas ciências místicas do Antigo Egito, aprendeu muito. Moisés é um homem instruído, né? Mas Moisés foi educado pelos príncipes, né, do Egito, teve educação. Jesus não teve isso. Jesus era filho de um carpinteiro numa obscura cidade de uma obscura província da Judéia, né, que era a Galileia. A Galileia é o fim do mundo, Galileia. Era um lugar que ninguém queria, no subúrbio do Império Romano, tem que lembrar isso. Era o subúrbio do Império Romano, numa província que só dava problema, que as pessoas não queriam nem saber daquela confusão, e a Galileia ficava mais afastada ainda. E Nazaré era pior ainda. Nazaré era mais escondido do que nada, do que tudo. E aí você vê que Jesus nasce filho de um carpinteiro ali, naquela obscuridade, e dali, como filho de carpinteiro, ele vai crescendo, e as pessoas vão observando que Jesus de Nazaré, ou seja, né, qualquer um, ele mostra aquilo que qualquer pessoa, independente que seja, pode se tornar como ele. Isso para a gente é uma coisa muito importante, porque ela nos dá uma segurança muito grande das coisas que a gente tem capacidade para poder, fazer, né? É importante para a gente. Perdoe sempre as falhas de um irmão. Pois o caminho azul Os bons espíritos vivem auxílio e seus conselhos, dados diretamente, são de natureza impressioná-lo, de modo mais vivo, do que se os recebesse diretamente. Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir buscá-la longe, nas mãos lhe coloca a luz. Não será ele bem mais culpado, se não a quiser ver? Poderá desculpar-se com a sua ignorância, onde ele mesmo haja escrito com suas mãos, visto com seus próprios olhos, ouvido com seus próprios ouvidos, e pronunciado com a própria boca a sua condenação? Se não aproveitar, será então punido pela perda ou pela perversão da faculdade que lhe for outorgada e da qual, nesse caso, se aproveita os maus espíritos para obsidiar e enganar, sem prejuízo das aflições reais, com que Deus castiga os servidores indignos e os corações que o orgulho e o egoísmo endurecem. Né? A gente precisa tomar um cuidado assim. Às vezes as palavras que os espíritos falam são muito duras, né?
que é realmente que é, e a gente precisa lembrar que a lei de Talião, desde o código de Hammurabi, né? O código Hammurabi era baseado no olho por olho e dente por dente. É uma lei divina, isso não é uma lei que é uma lei que você observa na lei de ação e reação. Nós todos estamos sofrendo ação e reação. Nós todos não tivemos ainda situações piores por causa da misericórdia divina. Mas chega um momento também que a gente precisa considerar também, né, que tem limite. Os nossos abusos, os nossos erros têm limite, né? E muitas vezes esse limite ele é baseado no amor. Por que eu falo baseado no amor? Porque a gente precisa crescer. Não dá para ficar mais parado. Não dá para ficar mais esperando. Aí o ele age de forma direta. Ele age como? Ele age impulsionando a gente para frente. Eu vou contar uma história, eu não lembro qual livro que eu li, acho que é muito antigo, que eu já tinha lido, que vale a pena a gente recordar. É uma vez chegava para o Chico Xavier, as pessoas muito assustadas, porque tinha um menino que era cego, surdo, mudo, e esse menino, ele apareceu uma doença, ele ia perder as pernas. Pois o menino já era cego, surdo, mudo e ia ter que amputar as pernas. Aí Chico ficou muito sensibilizado com aquilo, com a situação toda. Ele mesmo ficou sensibilizado. E aí, daqui a pouco, Emmanuel apareceu, né? E perguntou, Chico, o que está acontecendo? Aí Chico contou a história. Aí Emmanuel falou, não, Chico, isso não tem problema nenhum. Isso foi a gente aqui do lado de cá que provocou essa doença para ele perder as pernas. Aí Chico ficou espantado, né? Com aquela coisa assim. E aí Emmanuel explica que o menino já havia cometido suicídio mais de 10 vezes e que, mesmo sendo cego, surdo e mudo, ele tinha percebido que tinha um rio perto da casa dele e ele ia cometer o suicídio de novo. E a única forma que eles encontraram para que ele não fizesse isso foi que ele não tivesse condição de chegar até o rio. Então, essa catástrofe, essa tragédia que a gente está vendo, na verdade não é uma tragédia, é uma solução. Porque depois de dezenas, né, de várias encarnações se matando, depois de muito tempo, ele não ia fazer mais isso. Ele não ia conseguir. Ele ia conseguir acabar uma encarnação inteira. Né? Então a gente vê que Deus, às vezes, age com dureza com a gente. Não porque a gente não pelo castigo, mas é porque a gente precisa. A conversa, quando ela falha, não tem mais jeito, a vida empurra a gente de alguma forma. A dor, né, empurra a gente de uma forma. Então, por isso que tem essas tragédias, essas situações complicadas, porque isso é que nos faz ir adiante. Né? É a lei de ação e reação, que ela às vezes, ela é tomada na sua forma literal. Né? Forma literal. O que é a forma literal? O que você fez lá atrás será literalmente repetido agora, nesse momento. Isso não existe necessidade disso, alcançar isso, não precisa fazer isso. Às vezes é feito porque o espírito pede, porque ele se adianta mais rápido, e às vezes é feito porque a pessoa não consegue ir adiante, não consegue crescer, então é feito isso para ela poder se adiantar. E aqui, ó, a mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. É apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dúctil aos espíritos em geral. O bom médio, pois, não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos, e somente deles tem assistência. Unicamente, nesse sentido, é que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade. Né? Então a gente vê que a mediunidade ela não serve para a gente comunicar com os bons espíritos. Na verdade, a gente comunica com os bons espíritos eventualmente. Né? A maioria
esmagadora dos espíritos que comunicam através do médium são os espíritos inferiores. Por motivos óbvios, né? Primeiro, porque nós somos inferiores. Existe uma lei que é de afinidade, né? A lei de afinidade é que os iguais atraem iguais. Então, a nossa inferioridade facilita com que espíritos inferiores se comuniquem. É uma lei que ela é fundamental. Então, a gente atrai muitos espíritos inferiores por causa disso, né? Agora, os espíritos superiores também se apresentam e dão comunicação. Primeiro que, para isso, a gente precisa estar no mesmo nível, né, de sintonia com eles. Beleza. Aí a gente consegue ter. E segundo também, né, que a gente tem que ter o merecimento para isso. E, às vezes, o merecimento a gente precisa conquistar. A gente vê, por exemplo, Chico e Divaldo, tanto Emmanuel quanto João de Ângeles não trataram nem Chico nem Divaldo de uma forma diferente por eles serem os médiuns, né? Pelo contrário, né? Divaldo, quando perguntou para a Joana: puxa, você passa mensagem para não sei quem, para não sei para fulano, para Beltrano, cadê as minhas mensagens? A Joana falou assim para ele: ó, todas as mensagens, Divaldo, são para você. Você que decidiu publicá-las. E aí ele percebeu, né? Ele percebeu o tamanho do buraco que ele estava se metendo, né? Ah, porque eu quero a mensagem de Joana. Aí você começa a perceber que a sua dívida vai aumentando, porque se todas as mensagens são para você, o médium, e você não aproveita as mensagens, você vai ser culpado disso. Isso dói na consciência. Olha o problema, né? A outra era Chico, né? Mas Chico escrevia, tinha um baú cheio de mensagens lá. Aí um belo dia eu estou para Emmanuel, o que ele ia fazer com aquele monte de mensagem? Aí Emmanuel falou: rasga e joga fora, que aquele era só treino. Então a gente vê que os espíritos superiores, eles se comunicam com a gente, mas quando é necessário, quando é preciso fazer isso. Então a gente precisa ter consciência que nós vamos ter ajuda do mundo espiritual quando a gente precisar. Nós vamos ter ajuda, né, de espíritos não tão superiores, mas ligados a gente, que querem cooperar, mas ainda não têm conhecimento. Até de espíritos inferiores nós temos ajuda. Porque os espíritos inferiores e felizes, eles não são ruins, assim como a gente imagina. Na grande maioria deles, nós ofendemos, eles tratamos mal, mas eles são muito bons com outras pessoas. Eles não gostam particularmente da gente. A gente fez coisas horríveis, mas eles também não são de todos ruins assim. Até mesmo deles a gente recebe a ajuda. É isso que a gente precisa lembrar também, né? Precisa ter essa consciência. E a mediunidade, ela serve para isso. Ela serve para aparar essas arestas, porque através dela a gente consegue entender não só melhor a nossa situação, como ajudar outros que estão passando por dificuldades. Espíritos que desencarnaram, estão chorosos, perdidos, queriam passar uma mensagem de carinho para algum familiar, uma lembrança, né? Isso aí isso é uma coisa que não tem preço. Você imagine só, você desencarnado, querendo passar uma mensagem para um filho, para dizer que está tudo bem, e você não tem condição, você só tem através do médium. Aí o médium, com a boa vontade, né, daquela boa vontade, vai lá e passa a mensagem para o seu filho. Isso é uma coisa que não tem preço. Você não tem como pagar isso, o espírito não tem como pagar isso, e nem você tem como receber. Então você vê, é uma coisa que não tem preço. Então é uma coisa que a gente esquece, né? O benefício que é isso. O benefício que isso nos traz. Né? Essa ajuda que a gente faz ao mundo espiritual. Porque é uma ajuda que lá eles não têm condição de passar as informações. E aí a gente passa uma informação muito boa e uma coisa que não tem preço. É uma coisa que você fica eternamente grato àquela pessoa. Não é à toa que Chico, por exemplo, né, o seu desencarne foi envolvido com uma série de alegrias, uma multidão acompanhando, porque é uma coisa que não tem preço. Tenho certeza. Você não
É a mesma coisa, você está num perigo danado, você está longe de casa, sua casa está sendo, sabe, a água está, uma enchente está invadindo sua casa, você não tem com quem conversar, e você liga para o vizinho, que não tem nada a ver com aquela história, o vizinho vai lá, pega a sua família, tira a sua família daquele buraco e leva para outro lugar, e você não tem como pagar isso. Não tem como, não tem uma coisa que não tem preço. Sabe? É uma situação que não tem. O médio é isso, o médio não tem como receber. Não existe, não tem, eu vou te dar aí, sei lá, não tem como receber, mas é uma coisa que, é por isso que é valioso, é tão valioso isso. Isso é a coisa que às vezes o médio esquece, né? A gente se perturba muito com o trabalho, com a tarefa que tem que fazer, com a dificuldade que não tem muita dificuldade, vamos falar a verdade, né? Eu falo dificuldade assim, a dificuldade é nossa, né? A dificuldade de largar a nossa casa para ir para o centro, ficar até as 10 horas e voltar. Essa é a nossa dificuldade. E a gente, depois que você cria uma disciplina, você até esquece isso, você pensa assim, como é que eu era bobo, né? Dificuldade para vir aqui para o centro, largar aquela novela, aquele jogo que meu time perdeu, até isso, né? O jogo que você deixou de ver, quase sempre o seu time perde. Então não tem que... Aí são coisas passageiras. A novela passa, o jogo de futebol passa, né? A festa do meu amigo, porque eu tinha hoje uma festa do meu amigo. Isso aí, a gente vê, eu me lembro, só um caso especial aqui para a gente encerrar, né? A gente fala festa de amigo, né? Mas eu me lembro que quando um amigo meu desencarnou num acidente de moto, muito feio, por sinal, a primeira pessoa que ele veio conversar através de sonho foi comigo. Será que é porque eu era bonitão, eu era especial? Eu era amigo dele, mas nem tanto assim. É porque eu não ia em festa da casa dele, não participava do grupo dele. Por que ele veio falar comigo no sonho? Porque era muito lógico. Porque eu conhecia o mundo espiritual, eu entendi perfeitamente a situação dele no mundo espiritual, como é que ele estava, e ele queria passar uma informação para um outro amigo nosso, né? E eu passei a informação para esse outro amigo. Falei assim, fulano esteve comigo essa noite, falou que para você maneirar, que aconteceu esse acidente com ele, que não sei o quê. E aí, mas eu vi que o cara não entendeu nada. O cara simplesmente achou que era brincadeira e não era. Então a gente vê que as pessoas hoje não conseguem entender por que a gente, às vezes, não comparece a alguns eventos, algumas situações. É mesmo. Mas elas vão compreender depois, tá? Uhum. Quando acontecer qualquer problema, puxa, eu vou lembrar, fulano, eu vou chegar no espiritual lá, caramba, gente, como é que eu faço agora? E peraí, tem um cara aí, ele não falava comigo, aí vai lá e a partir dali ele vai. E aí começa uma amizade maravilhosa, verdadeira e baseada agora em coisas mais sérias, né? Começa uma amizade forte e séria. Né? Eu mesmo que Chico ele era muito feliz. Por que ele era muito feliz? Porque ele, apesar de não ter muito dinheiro, ele tinha muitos amigos. Né? Muitos amigos desencarnados que vinham lá para perturbar, para falar besteira, muitos espíritos obsessores que deixaram de ser, né? Que vieram depois conversar com ele. E você vai ganhando amizade, vai vendo as coisas, você vai andando e você vai percebendo como é que é maravilhoso isso. Bom, gente, hoje o texto é mais curto, mesmo é pequenininho. Valéria, quiser fazer a prece aí. Pode falar aí, ok? Pensa, os trabalhadores do trabalho mediúnico, e de um modo geral os espíritos, que o trabalho mediúnico ele tem que ser de grande, né? Esses pequenas colocações aí que você fez em relação a trabalhos, a mensagens, atendimento, pequenos que sejam, é de grande valia para aquele irmão necessitado. E muitas vezes a gente tem um dom mediúnico, mas que ainda não é aquele, né, que todo mundo almeja, muito, muito aguçado, um Chico Xavier da vida, mas a nossa pequena contribuição também ela é de muita utilidade,
para esses irmãos que necessitam dessas notícias aí que e você detalhe, falou. Valquíria, isso aí, esses pequenos trabalhos, eles vão criando elo de amizade com outros espíritos, Isso, sabe? né? E a gente vai Aham. criando elo de amizade com eles e tudo mais. E aí chega um momento também, a gente, quando precisar, é uma coisa que aconteceu com o Divaldo, ela mostra muito bem uma história. O Divaldo, ele cuidava de crianças, né? Abandonadas, né? Em Salvador, ele ainda cuida ainda. Aí, um belo dia, ele pegou uma criança, ficou cuidando daquela criança lá. Aí, um belo dia no centro espírita, apareceu um espírito que estava obsidiando, obsidiando o Divaldo, querendo destruir tudo que ele estava fazendo. Aí, o espírito se apresentou e chegou para Divaldo e falou assim, ó, eu não sei, Divaldo, se eu ajudo você ou eu acabo com você. Aí o Divaldo ficou assim, mas por que isso? Ele falou assim, não, porque você acabou de pegar um antigo filho meu que estava perdido pelo mundo, sozinho. E agora eu não sei se eu destruo ou acabo com você. Porque se eu destruir você, meu filho vai voltar para a rua. Então eu só tenho um caminho a seguir, que é ajudar você, mesmo não querendo. Então a gente vê que muitas vezes a gente ajuda uma pessoa, um espírito desses, mesmo sem saber. E aí aquele espírito que foi ajudado é o irmão de um e aí quando a pessoa vai ter uma parte mais profunda sobre nós, e aí vê o irmão dele, o que você está fazendo aqui? Não, eu vim aqui porque esse rapaz me ajudou muito a passar mensagem para nossa mãe. Mas eu vim aqui para pegar com ele. Que isso, cara? Está ficando doido, ele ajudou. Aí começa. É assim que as coisas vão se entendeu? acertando. Começa toda uma mudança. E aí aquele espírito que já ia atacar, já fica na dúvida. Ele começa a observar que o médium, poxa, o cara não é tão ruim assim, gente. O que é isso? Vou fazer isso com ele. Aí começa. E é um andar das coisas, sabe? São mudanças, começam a se efetuar as mudanças, né? É verdade. Começa a ser feito você fica à parte, você não sabe o que está acontecendo. Mas acontece com uma frequência maior do que você imagina. E outra coisa também, o médico trabalhador, que não é tão ostensivo, ele também tem uma grande utilidade no trabalho, na vibração, né? Como diz, teve um capítulo que a gente estudou aí, da luz, né? Acho que é esse mesmo, não da candeia, acho que é esse aí mesmo, né? No início, que você tem que brilhar a sua luz e tal, é a mensagem, né? Nossa luz interior. No trabalho mediúnico, muitas vezes você não tem o dom de psicografar, né? De se comunicar através da fala, mas você tem essa luz que você irradia, por pequena que seja. Ela somada aos outros trabalhadores, ela vai enviar uma força, uma energia muito grande para aquele médium que tem mais aquela condição de ter essa disponibilidade, trabalhar melhor. Então, todo médium é um trabalhador em potencial e necessário na casa. Todos nós somos, e todos nós que nos dedicamos ainda ao trabalho mediúnico também tem essa... A gente tem que ir para o trabalho com essa certeza de que a gente vai para ser tão útil quanto o outro que você julga que é, né? O Chico Xavier da vida. Então, você tem que saber que você também vai somar. A sua luzinha, embora seja fraca, você vai somar e ela vai se fortalecer com as outras. É uma corrente, né? Formar uma corrente. O trabalho mediúnico é muito bacana. É bom que a gente vai no trabalho, a gente sente essas vibrações. E sente essa verdade, como está colocado aqui, né? Está o número 9 aqui. É 9, não? Isso, essa última que você leu aqui. Está colocado isso aí, né? A pessoa sentir a necessidade de perto. Jesus bota perto de nós. Não deixa a gente buscar, como está dizendo aqui, ó. Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir buscá-la longe, nas mãos, lhe coloca a luz. Coloca a luz a nossa disposição, né? A nosso alcance, para que não precisa a gente buscar tão longe, né? Essa preocupação tão grande que a gente tem de querer. Tem pessoas amigas que nós já havíamos falar que não aceita receber da comunicação ao espírito inferior.
acha que tem que se comunicar com o espírito de grande luz. Os inferiores não dá passividade, não gostam, deixa de trabalhar na casa porque ainda não consegue receber da comunicação, da passividade a espíritos evoluídos. E só o que está no nosso nível, como você colocou aí. Nós só recebemos espíritos inferiores, está no nosso nível. Mas tem certos irmãos que ainda não querem. Mas Jesus coloca perto de nós essa luz, porque a gente não precisa buscar tão longe, né? Vai aos poucos, se conquistando. É muito bacana. Elcio, gratidão, meu querido, excelente o seu estudo, como sempre. Muito obrigada. Tudo de maravilhoso. Luiz, você pode fazer a prece, meu querido, então? Vamos lá. Graças a Deus. Nós agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estar aqui em mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Agradecemos ao Elcio pela condução do estudo de hoje e agradecemos aos bons espíritos que nos ajudaram na compreensão, na condução do estudo de hoje e que nos ajuda a colocar em prática as instruções que nos foram dadas e cada um de nós, ao sair daqui, se sinta fortalecido para a prática do bem, do amor ao próximo. E todas as famílias aqui representadas sejam beneficiadas por esse estudo e os que não puderam comparecer, que todos sejam beneficiados também. Agradecemos por esse momento, que nós possamos usufruir desses ensinamentos para a nossa reforma íntima. Que todas as pessoas que se encontram em dificuldades nesse momento possam estar bem amparadas também pela espiritualidade maior. Que todos os gestores desse país possam estar bem amparados para que possam tomar as melhores decisões. E assim, pedimos a permissão para o encerramento do estudo de hoje. Muita paz a todos, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Meus queridos, uma excelente noite. Boa noite a Até todos, tá? quarta-feira. Dona Maria, quero te ver mais alegrinha. Luiz, te vi toda alegre. Para os papais, feliz Dia dos Pais. Obrigado, Valquíria está sempre bem. A Ivone ainda está aí. Ivone. Lúcia, boa noite. Boa noite. O Dia do Pai é todo dia. Boa noite. Boa noite para todos. Todo dia é dia de pai. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, Rosemary. Tudo bem lá com o seu sobrinho Neto, hein? Tá, tô aqui, minha filha, o coraçãozinho tá assim. Tá chegando, tá chegando. É verdade. Presentão da vida. Presentão da vida. É verdade. Beijo para todos. Boa noite. Beijo. Deus abençoe, Santinho. Parabéns. Tá, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.